Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao lado eu tenho o nosso convidado da semana, o Neilano, que participou da atual temporada e já esteve aqui no episódio 277 comentando o sétimo episódio com a gente, né? E hoje ele vai comentar a repescagem da qual ele participou. Oi Neilano, seja bem-vindo de volta ao podcast. E aí, Ricardo, boa noite. Boa noite para todas as pessoas que estão escutando, seja qual plataforma esteja. E dessa vez eu cozinhei, dessa vez eu presenciei tudo e vou comentar bastante sobre esse episódio que foi incrível. Nessa terça-feira, dia 18 de julho, pela Band, o MasterChef trouxe sua segunda repescagem, por assim dizer, né? Porque ele foi a primeira que trouxe a Ana Carolina, né? Aquela que só foi 4 pessoas, logo no comecinho. Mas agora foi um oficial, quem sabe que todo ano tem repescagem no MasterChef. Volta pelo menos uma pessoa, e uma pessoa só voltou. Aí então tivemos o Neilano, Danilo, Eduardo, Diego, Mariane, Camila, Hendrick e Achante, que disputaram aí uma vaguinha no top 10, que virou top 11 de novo, que semana que vem vira top 10 oficialmente, assim a gente espera. E aí, Neilano, como foi pisar no programa de novo, mas agora com a chance de voltar ao programa? Olha, acho que assim como os outros, a gente entrou dentro da cozinha com aquela esperança, né? A gente quer entrar novamente, a gente quer mostrar o que a gente sabe fazer. E eu, na minha interpretação, estava bem favorável por conta da temporada anterior, a Fernanda ter sido a primeira a ser eliminada, porém ela foi a repescada. Então na minha cabeça já estava assim, pronto, eu vou ser uma nova Fernanda, eu vou entrar aqui e eu vou conseguir. Mas a gente sempre sabe que MasterChef não é tranquilo, né? MasterChef é, ele impressiona a gente, ele surpreende a gente a todo momento, mas entrar na cozinha novamente do MasterChef foi incrível. Aquela cozinha é incrível, as pessoas também. Eu ia inclusive te perguntar isso, da questão da Fernanda, se te deu segurança, então pelo visto deu, porque assim, antes não era acostumado, né, o primeiro eliminado voltar, e a Fernanda não só voltou na repescagem, como tinha chances reais de vencer, porque ela chegou na final. Então quer dizer que isso, pelo menos nessa questão de tranquilidade, que independente da colocação que a pessoa fique, a pessoa pode retornar ao Masterchef e dar uma tranquilidade, né, no meio de tanto nervosismo que vem de outras partes, né? É verdade, ela deu uma moralzinha para os primeiros eliminados aí. Nossa querida Fernanda, nossa querida Loba, que já veio aqui no podcast também. E assim, a prova de repescagem foi dividida em duas etapas, e onde a primeira etapa foi dividida em duas rodadas, né? A primeira etapa contou com os participantes preparando um prato cítrico em 30 minutos. Aí nessa rodada, infelizmente, nosso menino Ney foi eliminado, junto com Eduardo, Diego e Camila. E aí, Neilando, como é que foi fazer essa prova? Descobri, né, no começo que seria uma coisa cítrica, que teriam só 15 minutos, mas depois apareceu o bônus de mais 15. Como é? Você teve que pensar na hora, ou você já estava com uma ideia que podia ser uma coisa assim? Tinha algo em mente do que você queria fazer na repescagem, querer encaixar? Não, eu entrei na cozinha sem nenhuma expectativa, sem nenhum chute do que ia acontecer. Aí anunciaram a prova que seria de cítrico, depois disseram que ia ser de 15 minutos. Aí eu, pronto, tô lascado, não vou conseguir fazer essa prova em 15 minutos nunca. Mas aí deram mais 15 minutos, né? Ficou 30. Eu falei, nossa, agora já dá para eu pensar no que eu vou fazer. Que por acaso eu entrei no mercado pensando que eu ia fazer uma coisa salgada. Porém, eu vi lá um cream cheese, vi iogurte natural. Aí eu falei, não, eu vou fazer uma cheesecake de limão, porque cheesecake de limão é uma sobremesa assim maravilhosa que eu sempre faço, minha família ama. Aí foi daí que saiu a ideia de fazer uma sobremesa também. Aí o prato tava belíssimo, viu? Não é porque tava aqui não, mas eu comentei. Como eu sempre falo, em qual rede social eu não sei, porque são várias agora. Mas tava um prato belíssimo. E eu rico do comentário do Diego, né? Porque o Diego falou que 15 minutos ele espremeu a laranja e serviu suco. Porque é isso que passa na cabeça, né? Tipo, o Masterchef adora botar isso. Mas a sorte é que, como a gente que tava assistindo, a gente tava vendo o outro lado das garrafas, né? Que a Shanti teve que virar e ver se o que vinha de bônus pra vocês. A gente fez, tomara que ela vire a de 15 minutos aí pra ver se pelo menos aumenta o tempinho pra fazer a prova, mas esse seu prato teria dado para ser feito em menos de 30 minutos? Caso ela não tivesse virado tempo nenhum para vocês? O meu sim, eu conseguiria fazer em 15 minutos. O meu eu consegui fazer, na verdade. E você falou que era um cheesecake desconstruído, né? Que o Jacan até pegou no seu pé por causa disso. O Jacan gosta de pegar no pé das pessoas, mas aí como é que foi ver as avaliações assim? Você acha que os jurados sentiram o sabor que você estava esperando servir para eles? Bom, eu quis inovar, então eu trouxe o cítrico de duas formas. No creme da cheesecake,
Eu trouxe o limão, eu botei limão Tahiti, botei limão siciliano, e eu trouxe o cítrico de outra forma também, inovando, colocando framboesa. Eu achei que eu estaria inovando bastante, afinal, framboesa tem ácido ascórbico, então ela pode ser considerada cítrica também. Então, eu experimentei meu prato, achei que estava muito gostoso. Talvez na interpretação dos chefes, né, na avaliação deles, eles não gostaram tanto, mas eu fiquei muito feliz, eu saí da cozinha muito contente com o meu prato, achei que ficou bem bom. E o prato dos seus colegas aí, hein, que estavam disputando também. O que você achou deles? Você achou que teve gente que foi muito criativa, teve gente que foi safe? Eu gostei bastante da ideia do Eduardo, né? O jacaré. Caramba, quando ele pegou o jacaré, eu fiquei impressionado. Nem sabia que tinha jacaré, na verdade, na geladeira do MasterChef. Mas achei sensacional a ideia e eu acho que ele faria de novo. E o coitado Eduardo saiu sem mostrar o bacon, né? Que é o tanto que eu usei dele, não é do bacon. Mas eu também fiquei surpreso quando ele me mostrou falou do jacaré. Eu falei, gente, se isso der certo, vai dar muito certo, né? Pode ser o prato que bote ele de volta à competição, né? Porque até então a gente não sabia como seriam as outras etapas da repescagem. Mas Sim, eu achei bem criativo. Eu achei que a Shanta também foi bem ágil, né? Na sobremesa dela, de fazer. Então eu achei que foi interessante. O Hendrick também, né? Que soube, os jurados elogiaram bastante o prato dele, mas infelizmente não deu pra alguns. E infelizmente a Camila, gente, a Camila, coitada da Camila, gente, mais um erro pra coleção. A bichinha fica com pena que ela tem muito hate, mas eu pensei que ela pelo menos teria uma chancezinha, sabe, de se redimir na repescagem, mas infelizmente não veio aí. Você teria feito outro prato, Neilão, depois que você viu o resultado, ou teria mantido ainda sua cheesecake desconstruída? se eu tivesse uma nova oportunidade de fazer uma prova cítrica em 30 minutos, eu faria o mesmo prato. Ah, é bom, tá vendo? Ó, fazia, é bom isso que vai defender até o fim. E olha, teve um acontecimento interessante, que assim, os pratos eu não provei, o Neilano provou o dele, os jurados que provaram todos. Mas teve uma coisa interessante que foi a Ana Paula Padrão mandando o Hendrick devolver o ingrediente. Porque assim, eu sei que Neilano assistiu vários episódios do MasterChef, várias temporadas, assistiu até de outros países. Inclusive vou ver o episódio que ele veio, que ele falou mais da história dele, ele conta que também é um grande fã de reality shows. Mas eu acho, Neilano, que nunca na história do MasterChef foi exibido a Ana Paula Padrão mandando alguém devolver um item porque o tempo já tinha acabado. Porque pra gente aquele tempo no mercado parece que durou muito mais de 3 minutos, né? Na edição, assim, fica Uhum. a contagem dela, tipo, os 10 segundos que ela faz, parece que duram 3 minutos só ali, nos 10 segundos dela. Mas eu acho que foi a primeira vez, né? Porque aconteceu isso, que ela mandou. Que ela gritou uma atenção de pickpocket, né? No Masterchef. Mas é uma coisa interessante. Eu até pensei, gente, isso vai pegar ruim para o Hendrix. Talvez ele seja avaliado com mais rigidez, mas não. Ele passou de fase. Você lembra se já aconteceu isso em algum outra franquia ou no próprio MasterChef Brasil? É, que eu lembre não. Na verdade, a gente já escutou algumas chamadas de atenção da Ana Paula dentro do mercado, mas eu acho que pedir para devolver o ingrediente que foi pego depois que ela deu stop, né? Acho que não aconteceu, não. Pastor, pastor, tá roubando, viu? Deus tá vendo. É, foi bom falar isso do mezanino, né? Foi, Deus tá vendo. Cuidado, Hendrick, cuidado. Hendrick que escuta a gente também, cuidado, pastor. E uma coisa que eu achei interessante foi quando falar da sua camisa, que eu, quando eu tava vendo os confessionários, eu até comentar isso, eu dizia, tava com goodbye, eu digo, gente, não atrai uma camisa com goodbye, Leila, né? Você falou, aí você falou que era goodbye old times, né? Porque sendo que os tempos antigos a gente não tava vendo, né? A gente tava vendo só no confessionário o goodbye. Sim, e é porque era bem pequenininho mesmo a parte de baixo. O que na verdade estava estampando, que tava todo mundo vendo, era o Goodbye. Inclusive no meu avental, se vocês repararem depois, ficou o Goodbye em cima e o Neilano, meu nome, embaixo. Aí ficou Goodbye Neilano a prova inteira. Nossa, a dica estava sendo dada, né? Os sinais ali, tava aparecendo, tá vendo? Talvez se fosse uma camisa Easter com egg. se fosse uma camisa com o nome Welcome, nele eu não acho que era diferente o resultado, viu? Tinha, né? Foi na palavra. Mas foi bom que você falou que o antigo Neilano não existe mais, então aqui no podcast a gente tá com um novo Neilano já, né? Tá com um novo Neilano Exatamente. pós-repescagem. No primeiro episódio que eu comentei aqui no podcast, eu falei que o MasterChef transforma a vida das pessoas, né? Ele muda. Então, eu me sinto realmente uma pessoa transformada, totalmente diferente depois do MasterChef. Inclusive, a vida pós-MasterChef fica mais sem graça, né? Porque a gente quer aquela adrenalina que o MasterChef é uma delícia. Ah, isso que eu também queria perguntar, porque várias pessoas já vieram aqui também falar dessa rotina estressante, né? Porque assim não é fácil, né? Participar de um reality show. Não é fácil você ser julgado, ter 15 minutos pra fazer uma coisa cítrica, né? Assim, outros pegando jacaré, pegando tudo. Sente falta mesmo, né?
quando passa, assim, porque vocês têm uma rotina de fazer vocês, nessa temporada mesmo, que começaram a frequentar a cozinha antes já da formação do Top 18, já começaram nos duelos e tal. Você, quando voltou pra casa, sentiu que tava faltando alguma coisa no seu dia a dia? Sim, eu senti bastante, pra falar a verdade. Lá a gente reclama, né? Tá muito tenso, que não sei o que, que não consegue dormir. Mas depois que acaba, depois que você é eliminada, você quer toda aquela adrenalina novamente. E mais uma vez falando da sua citação quando saiu, eu ia até dizer, você divulgou a loirinha, né? Taylor Swift, né? A Old Taylor não tá mais aqui mais, mas eu só cito a nossa loirinha querida. Quem tem que elogiar a Swift, gente? Porque aqui eu não quero levar strike, não quero levar dislike, a gente escuta, viu, gente? Inclusive vamos escutar o Speak Now, Taylor Version, que tá maravilhoso. Aquela publi de graça. Acredito que eu li um tweet hoje, dois na verdade, falando sobre isso. E eu não escuto Taylor Swift. Por incrível que pareça, foi uma coincidência. Tá vendo? Isso é sinal que você vai ter que escutar a Taylor Swift agora para os Swifts não cancelarem você, né? Pra você ganhar mais É seguidores, tem que verdade. engajar em cima da Taylor. Você tem que dizer assim, eu escutei Taylor e foi com base nela que você atrai os Swifts, que são uma fanbase engajada. Ou Mas então ó, pronto. depois do Cítrico, a gente foi para uma rodada agridoce em todos, que seria agridoce para algumas pessoas, né? Porque foi bem sugestivo uma rodada agridoce, que eles tiveram que preparar um prato em 45 minutos, e essa rodada contou com Danilo, Mariane, Hendrick e Ashanti. Mas aí então essa rodada eliminou a Mariana e o Hendrick. E aí, Leilão, o que você achou dessa rodada agridoce? Né? Porque alguns deslizes eliminaram o Hendrick e a coisa ficou um pouco mais acirrada entre a Mariane e a Ashanti, mas o Danilo com certeza se sobressaiu. Você gostou do que viu? O que você teria feito se tivesse nessa rodada? Eu gostei muito da ideia do cuscuz marroquino do Hendrick e eu gostei da ideia da barriga de porco da Ashanti. Eu faria uma barriga de porco com cuscuz marroquino. Essa seria, eu faria esse fusion aí. Mas acho que o resultado, mais uma vez, foi pelo sabor, né? Então, na verdade, o que me impressionou foi aquele virado de banana, né, que o Danilo fez. Eu não tava botando fé. Eu olhei para aquilo e falei bem assim, meu Deus, que maçaroca é essa? Mas enfim, ele terminou e deu um tapa na cara de todos que estavam julgando. Eu também pensei que o dele não ia dar certo, mas eu não sei se eu tava meio já assim, porque eu gosto da Mariana e acompanhei mais dela, torcia também pro Hendrick, que também gostava da Ashanti. Como eu tinha visto pouco dele, aí eu não botei muita fé, sabe, de que ia dar certo o prato dele. Eu disse assim, tanto aqui no podcast passado eu falei, eu apostei na volta da Ashanti. Porque assim, ela saiu recentemente. Ela até falou isso, né, que por ela ter ficado mais tempo no MasterChef, ela teria essa vantagem. Aí eu até tuitei falando que ela falou isso 20 minutos depois da Ana Paula parando ter sido da Fernanda, que foi pra final, sendo primeira eliminada. Eu digo, isso não quer dizer, não dá muito parâmetro, mas o prato da Ashanti tava belíssimo, gente. As cores combinaram muito bem no prato dela. Tava bonito. Não sei se eu comeria, mas é aquele prato que eu digo que eu fico com o pé atrás de dizer assim, no sentido, se eu visse no menu, eu não pediria, mas se eu visse o prato na minha frente, eu comeria. O prato da Ashanti tava assim pra mim. Sabe, lendo o que era, eu dizia, não quero. Mas tá na minha frente, eu digo, vou. Encaro. O dela tava assim, inclusive o do Danilo também. Tava bem assim, arriscaria esse prato. Mas eu acho que isso tá muito bom. Essa temporada tá com uma estética muito bonita. As participantes estão vindo com uma estética muito mais apurada do que ano passado. Mas tá Sim. bem legal. Os pratos estão muito mais bonitos de forma empratadas. E tá bem legal. E infelizmente não deu pra Mariane e pro Andy, que a Mariane, que era a queridinha do mezanino, né? Você viu que ela tava sendo aclamadíssima lá. E falando nisso do mezanino, o mezanino atrapalhou nele nessa rodada? Assim, porque eles falam demais. A gente sabe que o povo gosta de conversar. E tinham 10 pessoas lá em cima. Você acha que atrapalhou? Você acha que foram legais? Era pra ter um pouco mais calma? Porque pra gente, a gente escuta com trilha sonora ao fundo, né? Vocês não têm trilha sonora. Vocês têm só conversaria. É verdade, a gente tem só os cochichinhos, mas pelo menos pra mim isso nunca me atrapalhou. Então, sempre quando o mezanino fazia um comentário, eu falava a respeito de outras pessoas, eu tava falando do meu prato, eu sempre absorvia o que tinha de absorver e o que era dispensável, eu dispensava e nem respondia, pra falar a verdade. Inclusive na prova lá da Tartatão, o pessoal fica perguntando se minha cauda tá queimando, que não sei o quê, e eu nem respondo o mezanino, porque, bom é evitar, né? Mas então eu acho que na verdade a problemática do mezanino é como você vai saber lidar com os comentários, né? Então, algumas pessoas se estressam, outras pessoas não ligam. Eu sou do tipo que não ligo. E a torcida, eu acho. E quanto à torcida, eu acho. Ah, tá bom. E quanto à torcida, eu acho que beneficia algumas pessoas, né? Por exemplo, a Mari é a queridinha do mezanino.
Aí afeta algumas pessoas, deixa algumas pessoas tristes, né? Por conta que não vê, né? Ninguém torcendo ali por ele. Eu fico até com pena, mas é porque também a Mari é uma querida. A Mari é sensacional, também estaria torcendo por ela ou pelo Hendrick. E de brinde, a Mariana ainda é cacto, ou seja, torceu pra minha querida Ju aqui da Paraíba. Então, Mariana, você é maravilhosa, não tem defeitos. Ela fez inclusive um post, eu acho que ela postou nas redes sociais dela no Instagram, mas eu também vi pelo Twitter, que ela postou um com Tengo da Juliette. Então, gente, vão ver, vão engajar lá esse post da Sim, Mari, que que tá prato maravilhoso. lindo, Mariana. Mariana, você tá de parabéns, que prato lindo. Pelo amor de Deus, vem pra Fortaleza fazer aqui. Ah, não, Mariana, vem pra Paraíba fazer aqui, na terra da Juliette, Neilão. Nada disso, deixa ela Ah, trazer é pra cá, pra verdade. terra da É gente. verdade. Pra cá, Eu vem acho pra... justo. Tem que ser justo, tem que ir pra terra dos cactos originais aqui. Mas assim, como você falou isso de reação, é interessante porque a Ashanti mesmo foi confessionário falando que ela relaxa com essas coisas de críticas e tal, falando se fuxipar, né? Ela falando se fuxipar outros confessionários dela. Enquanto o Muri do Danilo tava completamente de tipo. Chutou o balde pro mezanino, né? Enquanto o Jusileia falava, ele dizia, não, já sei, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô fazendo. O Muri dele foi mais ignorar, né? Tipo, o que o mezanino tá falando. Então, realmente, Exatamente. cada um reagiu de alguma forma, mas eu seria do tipo de pessoa que, assim, não daria certo, porque eu não sou louco dos signos, mas eu sou ariano. Então, assim, eu fico estressado rápido. Quando eu visse que ninguém tava torcendo pra mim, eu ia ficar muito estressado e eles contar na comida. Aí a chance da comida ser ruim seria 300%, né? Porque eu ficaria puto com isso. Mas, de certa forma, o Danilo transformou isso em força, né? Porque ele voltou. Mas já a gente chega nisso, mas É eu acho que verdade. realmente tem gente que fica pra baixo. Aí fala, poxa, ninguém tá torcendo pra mim. Mas assim, você tá num reality show. Na teoria, ninguém tá torcendo pra você, tá todo mundo torcendo pra si mesmo. Então, você tem que torcer pros Sim. jurados estarem num bom dia pra avaliar seu prato. Você também tá num bom dia pra cozinhar, não errar nenhum tempero, não botar sal demais, sal de menos, né? Fazer que nem a Sandra, tocar sal por açúcar naquela Ah, fatídica temporada do MasterChef, então tem que saber como contornar, mas é difícil, né, Leon? Lidar com as emoções, ainda mais na repescagem, com tudo aflorado, mas eu acho que todo mundo foi bem. acho que estava todo mundo muito tenso, né? Todo mundo ali, acho que estava mais tenso do que a prova de entrar. E eu gosto muito de quando um personagem que pouca gente está torcendo ou é o vilanizado responde as críticas ou mesmo a torcida contra cozinhando bem. Quando o vilão da temporada começa a cozinhar bem, porque a gente que gosta de reality sabe como é, né? Isso é muito legal. Inclusive, eu tô achando que a Diele tá sendo bem isso. O pessoal tá é, vilanizando ela, porém a menina arrasa todas as provas que ela participa. A Diele frequentou a escola Juliana Nicole de ser vilã da temporada e Exatamente. entregar prato que não vai ser eliminada, né? Então, assim, se a Diele chega na final, eu tenho, de certa forma, pena da coitada, porque quem chegar contra ela vai ter muita torcida e o público é muito aflorado, né? Então, mas, não sei, né? Mas Dielen, por favor, você tinha a chance de ficar calado em alguns momentos. Por favor, Dielen. Né? Assim, cuidado com o que você fala, que tudo que você fala pode ser usado contra você no reality show. Então é melhor saber o que vai falar. Mas assim, antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, toda quinta, falando do MasterChef. Nos avaliem com 5 estrelas, indiquem o podcast para os amigos. E é isso. Aproveite para ouvir nossos outros episódios, né? Porque o MasterChef ainda está no top 11 de novo. Então dá tempo de escutar os nossos episódios aí, escutar o que o Neilano veio, escutar o que o Diego e Eduardo veio, também teve o Bruno da temporada passada, o Renato da temporada passada, e a gente espera que mais gente venha por aí. E é importante lembrar que, como a Endemol gosta de produzir reality show e a Endemol gosta de ferrar minha vida, que assiste reality show, botou No Limite na terça-feira na Globo, que estreou nessa terça-feira 18, e os nossos episódios analisando a nova temporada saíram todos os sábados, já que o programa é exibido 2 vezes por semana, ou seja, terças e quintas. Então, se lembrem, toda quinta-feira episódios sobre o MasterChef, todo sábado episódios sobre o No Limite. E se você é muito fã do No Limite, que é uma cobertura assim de segunda a segunda, o Blindcast, que é o @blindcast underline, que a Isa daqui do podcast faz parte, também tá fazendo uma cobertura incrível, porque o nosso querido Fully, que já comentou que foi uma das bancadas originais aqui do podcast, está na temporada No Limite. Então a gente vai ser. Eu vou ser muito. Me esperem lá eu vou torcer muito por ele, então eu vou passar pano no episódio de sábado, gente. Ele pode ter feito qualquer coisa ali que eu vou dizer que ele fez porque ele tinha que fazer. Né? Então, me esperem essas avaliações. Mas é isso. E vamos agora para a segunda etapa. Danilo contra Ashanti. É um duelo, Neilano, interessante. É o duelo do segundo eliminado contra a atual eliminada. Na teoria, as pessoas ficam pensando, a Ashanti vai voltar. A Ashanti vai voltar. E não é isso que aconteceu, mas é a sensação que passa, né? Quando a gente vê assim, a Ashanti que já teve pins, teve destaques É positivos, verdade. Danilo tinha um pin, mas não tinha, mas
Não é a sensação que passa de que quem já saiu Com recentemente vai certeza. voltar? Eu acho que a entrada do Diego foi uma surpresa para todo mundo, para os telespectadores ou para os participantes. E que prova sensacional. Eu amo quando o MasterChef coloca prova criativa assim. Botar o mezanino para escolher os ingredientes foi incrível. Queria ter participado dessa prova. Não, é prova criativa e essa aí o povo teve que ser criativo mesmo, né? Porque como o Leão falou, gente, todo mundo do top 10 teve que descer e escolher o mesmo ingrediente para as duas pessoas. Ou seja, você não podia fazer escolha diferente porque podia ficar uma coisa tendenciosa, né? Quem torcia para tal pessoa dá um ingrediente bom, quem não torcia dá um ingrediente ruim. Não, todo mundo tinha que fazer a mesma coisa. Mas vida, eu acho que os jurados analisaram a bagunça que tava ficando ali, né? Porque a gente tava praticamente. Quem assiste aquela série Succession tá parecendo aquele shake que o Kendall tomou, que a Shiv e o Roman fizeram pra ele, sabe? Pegando um pouquinho de tudo. Foi uma larica essa O que, prova. que tu escolheria para eles? O que, que tu colocaria na cesta? Pode ser caótico. Eu não sei, porque eu colocaria chocolate, porque vai pro lado da confeitaria e sempre ferra o povo, né? Diz assim, pra mim, eu Sim. comento na internet dizendo, gente, eu acho isso injusto, não sei o quê, mas eu na hora também faria igual o que o povo do mezanino tá fazendo. Eu botaria um chocolate, por assim, quero ver. Porque o povo é danado pra entregar molho de chocolate no Masterchef e errar. Eu digo, então vai acertar agora aí, na repescagem. Mas eles puderam escolher outras coisas e a Shanti correu da língua, né? Que se arrepiou só de falar. Ela, né, eu achei sensacional. E escolheu lagosta, né, se não me engano, e o Danilo não, o Danilo foi em tomate. Tá aí uma coisa que eu pensava que a pessoa não ia entrar no mercado e pegar 2 tomates só. Não é, rapaz, indiferente. Eu achei engraçado. Quando eu vi ele com aquele tomate na mão, eu comecei a rir. Eu acho que isso foi o que tornou a prova mais interessante pra ele, sabia? Porque, tipo, a Shanti mudou completamente, porque ela trouxe outra coisa, sabe? Ela abriu mão da língua e trouxe outra coisa. Ele não, ele botou Sim. tomate e fez tipo, ok, de tantas coisas que podiam ser mudadas e outras coisas acrescentadas ali, o tomate, né, você pensa, ele vai se garantir, né? Porque ele não pensou numa coisa muito cabulosa pra se fazer. Sim. E nem mudou o ritmo da prova, né? Ele só colocou uma coisinha ali para acrescentar. É, e os pratos estavam mais bonitos também ainda. Assim, bonitos não, gente. Não estavam bonitos, eles não estavam. Eu achei feio, mas tudo bem, é a pressão. Era só 2 pessoas cozinhando para 10 pessoas lá em cima gritando toda hora. Mas 3 jurados e uma apresentadora dizendo toda hora que o tempo tá acabando. Não tem cérebro que aguente esse tanto de informação se você queimar a cozinha, né? Tacar fogo em alguma coisa ali. Mas e aí, Neliano, o que você achou do resultado desses pratos? Assim, você achou que foram criativos? Você faria o que com tanta coisa ali? E que ingrediente você daria para esse povo? Olha, eu achei os pratos legais, gostei das ideias, mas eu achei que faltou um pouquinho de criatividade. Na verdade, o que eu faria? Eu iria mais para a culinária da Achante. Aquele rolinho primavera, né? Com a folha de arroz, eu achei uma ideia bem legal. O pessoal ouvi comentários dizendo que foi um prato simples, que não sei o quê, mas eu achei que foi uma ideia bem legal, então eu faria algo ali parecido, porém tentaria usar a língua e não traria outra proteína do mercado. Se eu tivesse a oportunidade de estar no mezanino e descer para ir no mercado para buscar um ingrediente para os meus coleguinhas cozinhar, eu acho que eu ia ser bem caótico e ia pegar um mamão. Meu Um mamão Deus. maduro. Porque mamão verde dá para fazer alguma coisa. Agora, mamão maduro é complicado. Nossa, ia juntar com a fruta que a de Ellen trouxe, ia ser um caos ali que ia acontecer. Né? Ia ser mais caótico ainda. Mas é complicado e foi difícil. Porque é aquela coisa, né? Você tem que cozinhar. Uma coisa é você ir no mercado e pegar coisas que façam sentido para o prato que você me entrega. Outra coisa é você fazer com. Porque nenhum que estava escolhendo ali estava pensando no que outro tinha acabado de escolher, né? Sim, A Ana Carolina mesmo que foi primeiro, ela foi boazinha, né? Porque, tipo, ela foi boazinha. Eu acho que ela pensou, tipo, a pessoa que voltar mais pra frente pode acabar ferrando ela. Eu acho que passou isso na cabeça dela. Mas depois foi ficando um surto atrás do outro, né? foi. A Agora de Ellen e o virou uma Emanuel, eu digo, bagunça. meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Vai Já ser. teve E uma era prova bem obrigatório. parecida, se eu não me engano, foi na terceira temporada, a repescagem da terceira temporada, em que, inclusive foi o Fernando, né, que voltou. Os próprios participantes iam no mercado e pegavam algumas coisas, né? Eles pegaram cuscuz marroquino, pegaram maçã verde, pegaram cenoura, se eu não me engano, coentro. Foi uma prova bem parecida, eu acho que foi uma inspiração para essa prova que teve nessa temporada. Mas você acha que alguém foi meio, não maldoso, mas foi com a intenção caótica de escolher algum item ali? Emanuel e Ellen pegaram doce de leite e graviola, para mim foram os mais absurdos. E, inclusive,
curiosamente, são as pessoas que foram um pouco mais criticadas nas redes sociais do MasterChef, justamente por causa desses itens que pegaram. Mas ainda bem, gente, que o vencedor do MasterChef não é o público que decide, né? São os jurados, mas eu achei meio caótico, porque graviola com doce de leite é meio assim... É uma mulher grávida que vai comer isso depois, né? Porque ficou com desejo de misturar e vai comer. E a graviola, né, por cima, tava verde, né? Então... É verdade. Ainda tava assim, a Diela ainda foi mais embaixo, não só pegou a graviola E o verde. pessoal ainda nem sabia que aquilo era um graviola, né? Será que ela pegou, o povo achou que era jaca que ela tava trazendo, né? Porque seria pior ainda, gente, ainda bem que ela trouxe graviola, né? Porque jaca com doce de leite ia ser açúcar puro, vocês vão entregar a confeitaria aí. O terror dos participantes, de metade dos participantes, quando pega confeitaria, por isso eu dizia, eu trago o chocolate, por causa disso. Pra ferrar um pouquinho na parte da confeitaria. Imagina, graviola, doce de leite, chocolate, né? E língua. E o mamão. E o mamão, pronto, né, tá? O caos, a gente ia ser xingado no Instagram. A gente ia ser cancelado, ia acontecer xingamentos. Tudo que acontece em reality show quando desagrada o público. É verdade. E tivemos o resultado. O Danilo voltou, né? A Ashanti tinha dado um confessionário. Vocês vão ter que me engolir. Eu digo, o timing não foi bom, Ashanti. Não foi bom, porque quando você faz um confessionário que os outros vão ter que engolir ou fazer, ou que vai se sair melhor, o Masterchef diz, não. Os deuses da culinária dizem, não, vai ser outra pessoa que vai voltar. Mas e aí, Eneilon, o que você achou desse retorno do Danilo, que é o segundo eliminado, ó. Tá vendo aí, tá mantendo a tradição. Os primeiros eliminados andam voltando, né? Aquele primeiro eliminado ano passado, segundo eliminado esse ano, anda voltando. Ficou surpreso com o resultado? Você botava fé que o Danilo era capaz? Achei bem legal, na verdade, né? O segundo a ser eliminado mostra pro pessoal que às vezes a posição, né? Por exemplo, você ser o primeiro a ser eliminado, o segundo, o terceiro, não quer dizer muita coisa, às vezes foi infelicidade. Então, quando o Danilo foi eliminado ali com o bolo de crepes, né? Se eu não me engano, talvez ele não tivesse num bom dia e acabou voltando, bem como eu interpreto a minha saída também. Acho que naquele dia que eu fui eliminado na prova do hambúrguer, eu não estava tão bem. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior do que os outros participantes, né? E quando um primeiro, segundo eliminado volta, ele prova isso pro público também. Que é isso que é interessante, porque a pessoa sai numa prova específica, né? Como se as provas de eliminações fossem culinária livre, né? Cada um faz o que quiser e é julgado. Ponto. Algumas pessoas que estão salvas no mezanino naquele dia, se tivessem na prova de eliminação, talvez fossem os eliminados, né? É tudo questão de... Exatamente. Não podemos ditar o ranking de quem cozinha melhor pela ordem de saída, né? Não é o primeiro que foi eliminado, que foi o pior, que é o pior. Porque tem muita gente ali que tá perdida, mas enfim, não vou citar nomes. Mas quando desligar esse podcast, ele vai citar nome sim, porque curiosidade quase mata fofoqueiro, gente. Tem que. Né, aquele meme acontecendo. Mas é isso mesmo, porque, por exemplo, se o Masterchef fosse o formato assim, tipo, só quem ganhou a primeira prova classificatória fosse pro mezanino, todos os outros automaticamente, até quem é alto desempenho, até quem salva, fosse pra prova de eliminação, muitos Masterchefs, eu ouso dizer que da primeira à atual temporada, alguns resultados teriam sido bem diferentes. Não resultado de vencedor, mas talvez umas eliminações no meio do caminho teriam sido em ordens diferentes. Porque foi como eu falei. Não é o mesmo prato, são provas com temáticas diferentes. Um dia você está fazendo a bala baiana, no outro dia você está cozinhando com 10 ingredientes completamente aleatórios, né? Então são coisas bem extremas e complicadíssimas de acontecer. E eu acho que o fator que me surpreendeu mais do Danilo é isso, porque ele, como eu falei, desde quando ele já estava na segunda etapa, que era Mariana e a Ashanti, ele, como tinha aparecido menos, a gente não bota muita expectativa. Até porque a Ashanti tem sido uma participante que se destacou muito, a Mariana é uma participante carismática, o Hendrik que vem recebendo destaque desde a estreia do Masterchef. Então a pessoa acaba, até inconscientemente, torcendo mais por quem apareceu mais, né? Por quem durou mais, por quem a edição teve um carinho maior em mostrar pra gente. Então acho que o Danilo surpreendeu por isso. Eu não estava torcendo pra ele voltar. Confesso, que eu tinha meus favoritos. Mas agora que ele voltou, e voltou em bom estilo, porque foi elogiado nas rodadas, né, que apresentou o prato, eu espero que ele se dê bem, assim, no sentido de que consiga continuar cozinhando bem e que não se deixe ser subestimado, porque querendo ou não, a gente sabe que algumas pessoas podem achar, ele foi o segundo eliminado, aí não vai ser eliminado, sabe? Só foi a Fernanda que aconteceu esse caso raro, não sei o quê, mas ninguém sabe o que pode acontecer. Ele pode sair semana que vem, a outra chegar na final ganhar, ninguém sabe. Quer dizer, talvez o Neilano saiba, né? Porque o Neilano participou. Mas a gente aqui que está assistindo não sabe o que pode acontecer, então eu torço pro Danilo se destacar e mostrar que realmente a sua eliminação foi, de certa forma, digamos assim, prematura, né? Dizer assim, ó, tá vendo? Ele tinha muito mais o que mostrar e tá mostrando. Então,
Vamos lá, Aham. Danilo. E ele chegou com moral com 2 pins, né? Já chegou com mais pins que muita gente ali que quis ferrar, né, Stephanie? Nada, a Stephanie é querida, mas não podia deixar de falar isso, coitada. E se a Stephanie não for finalista, ela tem que sair pelo menos com um pin pendurado ali, porque a coitada tá batendo na trave várias vezes. Stephanie, eu tô torcendo pelo seu pin, eu tô orando aqui. A gente tá torcendo às vezes mais pelo pin dela do que pela vitória, porque o pin, a saga do pin da Stephanie tá sensacional. É enredo de reality show isso. Não sei se ela vai conseguir o pin, mas o enredo tá ótimo, dela tentando conquistar um pin e o pin sempre batendo na trave. Mas é complicado. Coitado. Mas aí o Danilo voltou. Agora a gente voltou pro top 11. E antes de eu perguntar torcidas do Neilano, porque eu também tenho as minhas, vou revelar minhas torcidas hoje, hein? Ou seja, aquele processo começa a zicar os participantes agora. Mas Eita. vamos pro destaque do episódio. Toda semana, nós aqui do podcast, os convidados, escolheremos nossos destaques com base em critérios pessoais que são justificados aqui. Então, o critério pode ser critério positivo ou negativo. Cada um vai dizer o porquê da sua escolha. Então, como tem eu e o Neilano aqui, então no máximo pode vir 2 pessoas nesse destaque da semana. E aí, Neilano, quem é seu destaque desse episódio? Pode ser entre os participantes da repescagem, pode ser quem tava no mezanino. Quem você acha que merece ser destaque desse episódio? O destaque fui eu. Não, tô brincando. Eu acho que eu vou dar o destaque pra Mariane, porque acredito que ela entregou bons pratos. E também ela era a favorita do mezanino, né? Aparentemente todo mundo tava torcendo pra ela voltar. Então acho que ela merece o destaque do episódio, pelo menos. Olha aí, Mari, com um destaque. O menino Ney deixou de votar nele mesmo pra votar em você, Sim. hein? O plot twist, né? Mas nunca aconteceu isso mesmo. A gente começou a trazer os participantes aqui, nunca poderia ter dito isso. Seria interessante a pessoa se citar aqui. Eu vou escolher o Danilo porque eu tenho uma tradição, desde quando a gente criou os destaques, de sempre dizer que o destaque pra mim é sempre quem votou na repescagem, para esse gostinho pra pessoa, às vezes, sabe? Dizer assim, por mais que o Danilo também já tenha sido o destaque da semana aqui uma vez ainda, se eu não me engano, ele já recebeu um destaque, né? Mas eu vou dar esse destaque pra ele porque ele votou em grandes estilos, como o Leilano falou, que cozinhou bem, foi bem nas rodadas, surpreendeu, calou a boca de muita gente no mezanino, mesmo que algumas pessoas não tenham verbalizado, podem ter pensado nisso, podem ter subestimado ele só pra você, né? Tipo, nessa cabeça a pessoa, não, Danilo não. Ele voltou sendo super elogiado, não deu a mínima pro mezanino, e eu não sei, alguém do mezanino falou que ninguém torcia pra ele, né? Eu achei que pegou feio isso, mas, como eu falei, Uhum. cada um se torna responsável por aquilo que diz no reality show, porque de certa forma será usado, principalmente se render um burburinho, e a gente sabe como reality show funciona. Mas tem aí as fotinhos de Mariane e Danilo estarão aí na sexta-feira como esses destaques do episódio da repescagem. Mas aí torcidas, Neilano, agora. Pra quem você torce. Quem você torce que seja assim, seus 3 favoritos aí de 11. Tá bom, 3 é o número bom. Tá, bora lá. O Léo, o primeiro, sem dúvidas. O Léo é um querido. Ele é daqui de Fortaleza. Eu tenho um carinho imenso por ele. Gostaria muito que ele trouxesse esse prêmio para o Nordeste e para o Ceará. Outra pessoa que eu gosto bastante é a Dielen. A gente teve uma troca bem interessante. A Dielen às vezes tem a língua solta, mas é natural dela. Mas eu gosto muito dela e ela é uma pessoa que foi uma querida, né? Ela me acolheu muito bem lá no hotel e eu gosto bastante dela. E também outra pessoa, um terceiro, é porque tem tanta gente legal que eu torço. Olha, eu gosto muito da Ana, gosto muito da Esté, do Emanuel, mas eu acho que eu tô torcendo pra Luma também. Então, Léo, Dielen e Luma. A Luma é quietinha, a Luma é das minhas, ela é novinha e ela cozinha muito bem, ela é muito criativa e eu acho que ela merece o prêmio também. É bom você falando da Luma novinha, e é bom que você citou mais 6 pessoas, né, antes de chegar na terceira. Ficou quase todo mundo sendo citado, conseguiu se sair. E você falando isso, que ela, a Luma 90 tem 24 anos, eu achei engraçado no confessionário do Emanuel falando assim, o Neilano é uma criança. Gente, tem 19 anos, não é criança não. É o menino Ney, né? Como é criança não, como é uma chefe, não é uma chefe júnior de novo. Júnior. Uma chefe júnior, Neilano aparecendo lá com Eduardo e Daphne agora. Aí, mas o meu, se eu fosse escolher um top 3, o meu seria a Ana Carolina, teria a Gisele, né? Gisele me ganhou a hora de cozinhar quando cantou Evidência, gente. Não tem como ela cantar o hino nacional e a gente não torcer por ela. Olha a cantora, esqueci de citar a cantora, meu Deus do céu, Tá vendo? que mulher Aí você ia maravilhosa, citar alto astral. 11. Você citar os 11 já, tudo aí. E a terceira pessoa. A terceira pessoa, eu acho que eu vou de Wilton, porque o Wilton mescla um pouco de cozinha e personagem
no sentido não personagem que ele se faz, mas uma pessoa que entrega culinária e confessionários, aí eu acho que casa bem o formato de um reality show como Bom ele. pra Então, real. e Ana Carolina é bom também porque espero que ela faça o restaurante dela francês na Quebradê, né? Então, tô dizendo pra ela que ela falou que ia fazer, tô toda a torcida aí que eu vou aí, hein, Ana Carolina. Mas é Eu também isso. vou, viu, Ana? Lá em Grajaú. Tô convidado, inclusive, pra ir na casa dela. Fosse convidado? Fui convidado para ir na casa dela para fazer um almoço. E assim que eu estiver em São Paulo, vamos proporcionar esse encontro. Eu acho que o único defeito da Ana Carolina é ela torcer pro São Paulo, que ela postou foto. Né? Aí eu acho que é o único defeito mesmo. Porque eu, como flamenguista, só aceito Flamengo. Mas assim, o único defeito é isso. Mas ela vai ser uma querida mesmo. Então, esse é meu top 3. É bom que o programa tá gravado. Não tem. Quando a gente comentava os nossos tops com o programa ainda gravado, nossas torcidas nunca ganhavam, né? A Gabi foi a única que conseguiu ganhar porque ela torceu pra Isa. Você sempre estava Eduardo e Kelly, né? Aí os dois, ó, chegaram na final e perderam. Então, por isso eu esperei pra segurar, pra dizer que era minha torcida, porque essa hora o Masterchef tá quase todo gravado, estão gravando profissionais já. Então, não é culpa minha, tá vendo? A minha torcida não atrai má sorte pra quem eu torço. Mas é isso. Obrigado a quem nos ouviu até aqui. Muito obrigado, Neilano, por mais uma participação aqui no podcast. Foi muito bom ver como você participou do Masterchef, como sua opinião da repescagem. Você é sempre bem-vindo aqui no podcast. Eu que agradeço, viu? Um beijo para todo mundo que está escutando. E sempre quando quiser minha presença aqui, só chamar que eu venho. Olha, que Acho a gente chama mesmo. E quem quiser mandar ideia de tema pra gente é extrapodcast@gmail.com. As redes sociais estão na descrição de qualquer plataforma que você nos ouvir. As redes sociais do Neilano também vão estar na descrição. Vão lá engajar ele, que ele vai continuar postando as coisas. A gente sempre continua engajando, a gente posta coraçãozinho. Vamos fazer as receitas que eles também, porque é bem legal. Eu fiquei com vontade desse cheesecake do Neilano aí, viu, Neilano? Vou pra fazer uma tour no Quando eu Nordestino, estiver na, tu vai quando eu lá. tiver na Paraíba, eu preparo para ti especialmente. Ó, aí tá vendo aí? Pronto, aí eu vou ter que fazer isso. Se a gente vier aqui no podcast, o pagamento é a gente que ganha os pratos que os participantes do Masterchef vão ter que fazer pra gente. É isso, pra gente poder avaliar e dizer, avaliei. É verdade, vocês estão precisando avaliar algum prato. Você sempre fala assim, eu não experimentei, então não sei o quê. Então dessa vez vai experimentar. A gente vai julgar, tá vendo, gente? Vai ser tipo chamar, vou ter uma chamada sensacionalista. Provei o cheesecake. Será que tava bom? E bota uma cara fazendo careta. Exatamente. Pra engajar, pô, pensar, nossa, ele vai criticar. Eu digo, vai criticar o quê, gente? Não tem, eu vou dizer que embasamento. Não tava, sei lá, não tinha gosto de laranja. Mas claro, né, ter, porque é de limão. Então, né, as críticas vão ser assim. Mas bem fundadas as críticas. Mas é isso, muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Nos vemos sábado falando de No Limite, porque a gente vai sair da culinária para o meio do mar. Então até lá e tchau. Tchau, pessoal.